Vocês sabiam que existem aspectos da cultura japonesa que influenciaram o Ocidente de maneira direta, inclusive a sua vida, sem você perceber? Então, fique de olho, porque hoje vamos falar sobre o Japão que a gente não vê. Fiquem ligados e segue a vinheta! Fala pessoal, então é incrível quando a gente fala da influência do Japão na nossa cultura ocidental. As pessoas pensam muito nas marcas japonesas de carros, como a Toyota, a Honda, e também pensam em produtos eletrônicos através da Sony, da Panasonic, da Toshiba, mas não pensam em outras coisas que são indiretas, mas responsáveis, que vieram do Japão para o Ocidente, que influenciou a vida de muita gente. Então vamos começar agora com uma coisa super simples. Talvez simples, mas talvez a mais influente de todas. Afinal de contas, vamos falar agora nos maiores fenômenos da cultura pop do século XX. Star Wars. Sim, Star Wars tem influência japonesa. Antes de começarmos, você deve estar se perguntando, mas o que Star Wars tem a ver com o Japão? Bom, na verdade, o George Lucas se inspirou no Japão em diferentes aspectos ao fazer Star Wars. Primeiramente, ele era um fã de Akira Kurosawa, que é um dos maiores cineastas do Japão. E ele utilizou o estilo de Akira Kurosawa no seu processo criativo de Star Wars, Uma Nova Esperança. Inclusive, o fato de que na trilogia original do Star Wars eles utilizarem o sabre de luz com duas mãos em bases muito mais firmes e verossimilhantes com a vida real, é porque o George Lucas fez questão de implementar elementos do Kendo no Star Wars. Então, na verdade, se você parar para pensar, Star Wars é um filme de samurai no espaço. Bom, não só isso, mas outra coisa que influenciou a infância de muita gente que está assistindo o canal é Power Rangers. Power Rangers, na verdade, é a versão ocidental do Super Sentai. Sim, Power Rangers não é algo totalmente original. A parte que mostra as cenas de ações deles vestidos com um Power Rangers, na verdade, são cenas do Super Sentai. Enquanto que a parte que eles estão sem a roupa do Power Rangers, estão interagindo na Alameda dos Anjos, sim, foram gravadas nos Estados Unidos. Essa adaptação se deu não somente do primeiro Power Ranger, mas também na maioria dos Power Rangers que conhecemos. Godzilla. Vocês sabiam que Godzilla é japonês? Sim, apesar de muita gente não saber, e apesar de existir muita coisa no cinema ocidental com Godzilla, Godzilla, na verdade, conhecido como Gojira em japonês, foi criado pelo estúdio Toho em 1954. Sim, é bem velhinho. E ele apareceu depois de fazer seu sucesso em diversas obras de ficção, tanto no Ocidente quanto na Terra do Sol Nascente. Outra coisa também super popular e que ajudou muita gente que gosta de ficção científica é Akira, ou Akira, como preferir chamar. Criado o filme de anime Akira é criado em 1988, baseado no mangá do Otomo, e teve um impacto profundo no gênero de cyberpunk como um todo, e influenciou, acredite se quiser, Matrix. Então, se você gosta de Matrix ou até mesmo de Stranger Things, saiba que tem influência do Akira. Acredite se quiser, mas na verdade existem filmes de cowboys que foram influenciados também pelo Akira Kurosawa, como é o caso do filme Sete Homens e um Destino, de 1960, que é a versão ocidentalizada dos Sete Samurais de Akira Kurosawa, de 1954. Outra coisa também que é muito comum no Ocidente, mas que veio do Japão, é a questão dos filmes e desenhos e obras que tem robôs gigantes em mecha. Se você já assistiu Avatar, ou até mesmo o filme mais recente da Netflix de ficção científica, o Atlas, que também tem uma presença de inteligência artificial e robôs gigantes, bom, essas histórias vieram por causa do Japão. Vieram, na verdade, através de influência de diversos animes e tokusatsu, como é o caso do Macross, do Gundam, como também do Evangelion, assim como os inúmeros tokusatsu, como é o caso do Spectral Man, Robô Gigante, Ultraman, e assim por diante. Podem lembrar também que muita coisa do que a gente tem como ficção científica soft e space operas, que são estilos de ficção científicas que não se prendem totalmente à ciência, mas em sim utilizam a ciência como
parte da história, mas não como a parte principal, como é o caso de histórias como Star Wars, por exemplo. Esse estilo, que é muito conhecido no Ocidente, na verdade teve influência direta das tokusatsu japonesas. Porque a maioria das tokusatsu japonesas dos anos 70, 60 e 80, algumas até mais antigas, tem como plano de fundo uma explicação ou espacial ou científica para todos aqueles monstros e tudo mais. Como, por exemplo, questões atômicas, questões de poluição. Se você vê o Spectrum Man, fala muito sobre a questão ambiental. Então, muito que a gente tem das space operas e da ficção científica soft, apesar de serem originalmente ocidentais, com influências na Europa, a partir do século XX recebe muita influência japonesa. E para finalizarmos, temos também por que não falar, a influência da Ghibli. Sim, muitos animadores da Pixar já relataram ter como influência os estúdios Ghibli para suas obras da Pixar. Não é legal, gente? Vocês já sabiam disso? Do Japão que a gente não vê? Que a gente está sendo influenciado pelo Japão de diversas formas, sem nem saber, afinal de contas está tão longe, é tão diferente, não temos essa exposição como temos com os Estados Unidos e como Portugal e os países latinos. Mas sim, eles também influenciam o nosso dia a dia, não só através das marcas de carros e eletrônicos e videogames, mas também esses outros aspectos culturais. Você já sabia? Comenta aqui embaixo outra coisa que esqueci de comentar para vocês. Não se esqueçam também de dar like no vídeo e caso tenha caído aqui de paraquedas, se inscreve no canal e ativa o sininho. É isso, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau!